Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite a todos vocês. Estamos aqui iniciando mais um podcast aqui com o Danilo Ferreira e Nino Moraes. E pessoal, hoje temos aqui uma convidada bacana que a gente já vai apresentar para vocês. E apresentar aqui meu parceiro também de entrevista. Ele achou que eu ia deixar ele na mão, isso aqui foi pegadinha, viu? Ele ia falar assim, ó, não vai me apresentar? Você começa Certeza. Estranho, Danilo. Você tá com um vizinho esquisito de começar agora, hein? Você tá estranho ultimamente. Boa noite, galera. Boa noite, pessoal. Mais uma vez aqui, eu, Nino Moraes, junto com essa fera aqui. Essa fera icônica e cômica, Danilo Ferreira. Quando eu tiver um tempinho, eu vou contar uns casos Dory do Danilo. Os bastidores. Os casos Dory do Danilo. Mas, voltando ao nosso assunto, é muito prazer e é muito bom estar com vocês aqui mais uma vez. E a gente tem uma convidada mais que especial. Agora na área de nutrição, né? A gente já tinha falado a respeito disso. A gente está aqui com a Letícia Brum. Isso mesmo. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Seja bem-vinda. Muito obrigada. Já aproveitando, fale um pouquinho de você, de onde você é, se você é nascida aqui em Itu, tal. Conte um pouquinho da sua família. Vamos lá, da minha família que você já conhece. Já conheço. Bom, meu nome é Letícia, eu sou nutricionista, sou formada em nutrição esportiva, então me especializei nessa área porque foi uma área que me chamou muito a atenção desde o início da graduação e na própria faculdade a gente vê muito pouco, né? Então a gente precisa se especializar ali para estar atuando de fato. E eu sou daqui de Itu mesmo, estudei aqui e me especializei em São Paulo. Bom, minha família, eu acho que em relação à minha busca por essa profissão, não teve muita influência, porque o pessoal lá de casa ninguém gosta muito de uma alimentação saudável, de treinar, mas foi algo que eu digo que gerou um certo incômodo em mim, de querer mudar, transformar o meu físico, e na musculação eu acabei me sentindo melhor, né, com os resultados, conforme eu ia fazendo, comendo certinho, me alimentando, eu fui tendo resultados que me agradaram aos olhos. E aí, de fato, eu comecei a pesquisar muito sobre essa área, às vezes era hobby ficar pesquisando sobre receitas, alimentação saudável, treino. E aí, quando eu terminei o ensino médio, decidi, né, prestar, daí estava em dúvida entre educação física, nutrição, design de interiores, que é uma coisa que eu gosto, totalmente diferente, mas eu também, né, decidi fazer a prova para ver se eu passaria. E nutrição eu fiquei em quarto lugar da prova, eu falei, gente, então acho que é isso. Nutrição mesmo. É, nutrição mesmo. E desde então, assim, foi a melhor escolha, não me arrependo nem um pouco e cada vez, assim, eu me apaixono mais por essa área. Qual a diferença de nutrição esportiva e uma nutrição normal, assim, que não é esportiva? Então, é como se fosse a residência para o médico. Então, ele sai, o médico, né, normal, faz a faculdade, e aí ele se especializa em uma área. No caso, nós temos várias áreas da nutrição, né, nutrição materna e infantil, nutrição ortomolecular, comportamental, o que mais que a gente pode falar aqui? Nutrição voltadas para empresas, para escolas. E tem a nutrição esportiva, que foi a área que mais me chamou a atenção. Não, bacana, bacana. Bom, a maioria das pessoas tem uma barriguinha desejada aí, né? Uhum. Igual eu, por exemplo, tenho um pouquinho. Quais os melhores alimentos que você indica, né, pra pessoa tentar secar essa região aqui da barriga? Que é uma das mais difíceis, né? Então, na verdade, eu falo que não existe melhores alimentos e piores. Tudo depende de um contexto em si. O que é mais importante? Nesse momento que a gente está querendo diminuir, né, percentual de gordura, o famoso secar, né, deixar ali aparecer um pouco mais de definição, nós precisamos comer menos calorias do que a gente gasta, que é o famoso déficit calórico, que é o que a gente conhece. Então, vamos tentar explanar um pouquinho mais esse assunto. Aqui o indivíduo treina, né? Certo. Ele gasta bastante caloria, tem o próprio gasto calórico para se manter vivo ali, né? A gente tem a nossa taxa metabólica basal. Junto com esse gasto, nós calculamos isso para que a gente faça essa dieta ali em déficit calórico e a pessoa venha perder, né, o peso, a gordura, enfim, acontece mais ou menos desse jeito. Entendi. Queria falar um pouco também de açúcar. A gente tava falando do energético.
Cara, eu sou uma pessoa que eu consumo bastante açúcar. Eu sei que o açúcar é totalmente prejudicial. Prejudica os dentes, Sim. né? Deixa você diabetes, pode ter uma diabetes, pode ter um monte de coisa, né? E assim, tem alguma receita assim que eu posso trocar o açúcar por algum alimento assim que dá uma diminuída, parecido pra mim, sabe? É uma coisa natural que não vai me prejudicar e que eu possa tentar esquecer o açúcar. Às vezes, o que a gente faz no consultório? Eu falo que você excluir um alimento de uma hora para outra, de uma pessoa que já vem de longos anos, né, consumindo aquilo, às vezes não é tão sustentável. Então, ao invés de eu falar para a pessoa, você está consumindo isso, não é legal para você, vamos cortar, a gente começa a reduzir gradualmente. Então, vamos reduzir 50% até o nosso retorno, você me dá um feedback para ver se você, né, ficou tranquilo em relação a essa mudança. Quando a pessoa lá diminui, né, a gente vai para um segundo passo. Se há a possibilidade ou há necessidade de excluir esse alimento, no caso o açúcar, ou fazer a troca, sei lá, por um adoçante natural, ou o próprio alimento em si sem o açúcar, né? Às vezes as pessoas acabam adoçando até suco de fruta, nem sente o gosto da fruta em si, acaba sentindo mais o gosto do açúcar. Então, se há necessidade, né? Eu tô com uma pré-diabetes, alguma coisa assim, a gente vai fazendo essa diminuição gradual, né? E às vezes pode trocar por alguns adoçantes mais naturais, né? Nós temos a sucralose, que é um adoçante derivado da cana-de-açúcar mesmo. Nós temos o xilitol, que é um adoçante natural. Enfim, nós temos várias coisas. A estévia também. O mascavo é bom? O mascavo, na verdade, as pessoas acabam enaltecendo muito ele, né? Mas ele não acaba tendo menos calorias que o açúcar normal. A única coisa que acontece, né, do mascavo ser mais... ter aquela cor mais escurinha é porque ele passou por um processo a menos de refinamento. Né? Então, ele é menos processado. Menos processado. Mas não significa que ele acaba sendo assim, nossa, muito bom, então eu vou usar ele bastante porque ele é menos processado. Não, ele tem as mesmas calorias. Tem gente que fala, mas o açúcar mascavo tem um pouquinho de vitaminas e minerais. Mas fala sério, a gente vai pegar as vitaminas e minerais provenientes do açúcar. Sendo que a gente tem uma gama de frutas, verduras e legumes que vai oferecer muito mais nutrientes do que um açúcar que tem resíduos de vitaminas. Né, vitaminas e minerais porque veio da cana-de-açúcar, né? Então, basicamente é isso. Bacana. Perguntaram? Legal, não, é bom saber. Eu tô anotando as coisas aqui, porque é bom a gente anotar essas coisas. Bom. A gente não pode perder essa oportunidade, principalmente quando a gente tem esses feedback. E eu achei legal você ter falado dos açúcares aí. Por exemplo, existe uma ideia de você se alimentar logo pela manhã com frutas. Você acha legal? E que tipo de fruta a gente pode comer pela manhã que a gente tenha um resultado legal, que seja benéfico? Tá, então a gente tem que pensar que a pessoa que dormiu a noite inteira, ela ficou em jejum e ela vai fazer o desjejum. Então, é legal fazer uma combinação de nutrientes. Não só pensar no carboidrato, mas pensar na proteína, nas fibras. Então, assim, uma pessoa que acorda só come um pão branco, não é tão legal. Mas se ela acordar, comer um pão branco ali com ovo, ou com franguinho desfiado, ou fazer um patê de atum, já está enriquecido de proteína esse café da manhã. Então, eu sempre falo que não existe alimento bonzinho e nem alimento vilão. E sim uma combinação deles. E dependendo ali do aspecto, pode ser benéfico para a pessoa ou não, né? Muito legal. Exatamente. E o meu café da manhã, que às vezes é um café preto, aí eu coloco açúcar mascavo e um pão com manteiga. Então. Que é o padrão o padrão do brasileiro, né? Bem comum isso no consultório. Muitas pessoas relatam esse café da manhã, né? Às vezes não é nem o açúcar mascavo, o açúcar normal, mas falta proteína. Então você ficou a noite inteira, o seu corpo ficou ali trabalhando por você. Então o seu dia vai iniciar, você também precisa de proteína para continuar essa síntese proteica, ainda mais se a pessoa treina. Então é interessante fazer essa distribuição da proteína. De repente jogar um suplemento, né? Um suplemento ou o próprio alimento, né? Que a gente sabe que o suplemento ele é um complemento alimentar para os momentos que a gente não tem o alimento ali de fato, né? Então a gente usa o suplemento, que é muito legal. A gente tem vários no mercado. Sim. Para quem não sabe, quais os alimentos que é proteína, considerado que proteína? Que tem bastante fonte de proteína. Então são as carnes. Para um café da manhã, poucas pessoas teriam o hábito de consumir a carne vermelha, mas o que encaixaria bem aí de fato seria o frango, os peixes como atum ou sardinha, que a gente pode fazer um patê, os ovos, alguns laticínios, então os queijos. Basicamente são esses alimentos, né?
praticamente quase todas fontes de origem animal. Falam das frutas, da carne vermelha que é prejudicial. Já ouvi falar. Você come em excesso, assim. Tudo em excesso acaba sendo prejudicial. Tem alguma quantidade por mas semana? Mas a carne em si vermelha? tem suas propriedades boas também, né? Tem fonte de ferro, fonte de proteína de alto valor biológico. E assim, como o Nino falou, tudo em excesso faz mal. Até se você comer, sei lá, um caminhão de alface, por mais que seja, alface não tem calorias, é maravilhoso. Vai te fazer mal, porque você tá comendo em excesso aquilo que você de fato não precisa, né? Mas em relação às quantidades de proteína, nós fazemos um cálculo, né? Então, de acordo com o objetivo da pessoa, com o peso dela, com a massa magra, né? A gente faz uma avaliação física e aí a gente, para montar essa dieta, precisa fazer um cálculo, né? Então, às vezes varia de 1,6 a 2,2 gramas de proteína por quilo de peso. Então, por exemplo, um indivíduo de 70 quilos, se for consumir 2 gramas de proteína por quilo de peso, ele tem que consumir ao todo, ao longo do dia, aproximadamente 140 gramas de proteína. E eu não falo 140 gramas de carne, é de proteína. Proteína, né? Então, assim, em 100 gramas de carne, nós temos em torno de 27 a 28 gramas de proteína, né? Então, como que faz para bater essas 140, 150 gramas? Né? Legal. Então Daí se monta tudo um programa, né? Todo um programa, um cálculo. E olha, nutrição tem muito cálculo, viu? As pessoas acham que não, mas... Por isso quando eu fui fazer faculdade, eu falei, entre fisioterapia e nutrição, eu vou ficar com a fisioterapia. Senão eu vou ter que calcular bastante. É bastante. A nossa cabeça vira um reloginho e assim, que nem como a gente tava falando do energético, você falou 23 gramas de açúcar. De carbo, né, no caso. Aí já veio na minha cabeça, equivale a tantos de pão, tantos de tal coisa, já porque tá calculando, na minha cabeça eu já calculo as equivalências. Né? Muito legal. Aproveitando, Lê, deixa eu te fazer a pergunta. Por exemplo, eu tenho o costume de manhã, assim, eu não tomo café. Eu acordo, tomo um copo d'água, limpinho, saio de casa, eu como uma maçã e uma banana. Aí depois eu tomo um cafezinho preto e um pãozinho. Com manteiga, assim. E muitas das vezes não como nem esse pão, não tomo nem esse café. Fico só nas duas frutas mesmo. Certo. E daí chega perto da hora do almoço, assim, tal, aí quando eu consigo almoçar. Às vezes eu passo sem almoço. Mas assim, pro café da manhã, eu tenho que complementar, seria legal. Eu anotei aqui que você falou um pãozinho integral com patê de atum. Já vou pôr isso daí no... Já é interessante, né? Já fica mais interessante? Sim, seria com mais legal? certeza. Assim, eu não sei de fato qual é o seu objetivo, né? Então a gente teria que ver o seu índice de massa magra, seu percentual de gordura. Massa magra aqui tá difícil de achar, viu? Tá difícil de achar. Tem mais percentual de gordura. A tal de massa magra aqui sumiu, foi embora. Fugiu, ó. Então, mas as frutas, elas são ótimos alimentos, mas é a combinação que eu falei. É muito mais interessante essa combinação do que propriamente só um alimento ali, né? Tem gente que não gosta de fazer café da manhã, às vezes quer iniciar o dia já no próprio almoço. Isso também não é um problema, depende do hábito dela, né? Então, se a pessoa, ela acorda talvez um pouco mais tarde e já prefere começar o dia fazendo o almoço, com certeza ela vai dormir mais tarde também, porque acordou mais tarde. Então, tem pessoas que não fazem ceia. Para essa pessoa já seria interessante adicionar uma ceia, né? Então, legal. o mesmo entra em ajustar horários para plantonistas, né? Então, atendo alguns policiais, atendo enfermeiros. Então, essas pessoas acabam tendo o dia que fazem a refeição o dia inteiro, né, no horário certo, e tem dia que vai estar a noite inteira virada. Então, essas refeições, elas vão ser feitas, mas em horários diferentes. Né? Então, toda uma... Tem que pensar, né? Às vezes, eu até falo, vida de enfermeira é muito complicado. Porque tem lá 8x36, né? Tem dia sim que trabalha, dia não. Então, eu preciso entender qual é a rotina dessa pessoa, onde ela vai estar em cada horário. Porque como que eu vou passar para essa pessoa fazer, sei lá, um pão com ovo mexido, sendo que ela tá lá no meio do hospital? Então uma suplementação seria interessante esse horário. Porque legal. Ela vai lá 5 minutinhos no armário dela, comeu ali rapidinho, já supriu ali o que ela precisa. Então, suplemento entra nesses horários também, né? Eu já ouvi falar de pessoas falar que tem que ter 6 refeições diárias. E já ouvi pessoas também falar que não tem nada a ver com isso aí. 6 refeições é para atleta. Não sei se é verdade isso aí também, por isso que a gente tá perguntando. Sim. O que você acha disso? Então, não tem número de refeições exatas, né? Isso depende
do quão a pessoa vai ficar horas sem comer, ou às vezes o dia dela começa muito cedo e termina muito tarde, às vezes a pessoa tem que fazer 6 refeições, mas basicamente, se eu for pegar uma média, aí geralmente as pessoas acabam comendo de 4 a 6 refeições, mas 5 5 é um número bem legal para fazer de refeições por dia. E os intervalos? Intervalos aí, né, o pessoal fala de 3 em 3 horas, mas não precisa ser exatamente de 3 em 3 horas, entendeu? Entendi. Exatamente. É que geralmente pode ser que após 3 horas de uma refeição certinha, você vai começar a sentir fome de novo. Então você precisa fazer essa refeição, né? Pegar um exemplo aqui de uma pessoa que ela tem hipoglicemia. Pessoa que tem hipoglicemia, ela não pode ficar muito tempo sem comer. Senão a glicemia dela começa a cair, ela pode desmaiar, enfim. Então tem alguns casos de pessoas que têm essa patologia que faz de 6 a 7 refeições por dia. Então elas são menores, mas mais fracionadinhas, entendeu? E num tempo curto, né? Num tempo curto, porque daí o corpo não consegue manter a glicemia dela. Começa a cair. E aí você precisa comer de novo para que mantenha esse índice glicêmico aí certinho. Bom, deixa eu aproveitar. A gente falou aqui do café da manhã. O leite. O que você acha do leite? Que a gente vê muitos casos dizendo que o leite é prejudicial, ele é muito inflamatório. Mas tem gente que gosta de leite. O que acontece? Existem pessoas que toleram, né? E pessoas que não certos tipos de alimento. Então uma coisa ela vai te inflamar e te fazer mal se você não consegue digerir aquilo, né? Pega uma pessoa que tem intolerância à lactose e dá um leite normal para ela ou algum doce cheio de lactose para ela comer, ela vai passar muito mal. Então aquilo tá gerando uma resposta inflamatória pro corpo dela, porque não tá conseguindo lidar com aquilo. Quando acontece isso, a gente opta por alimentos que daí ela consegue fazer a digestão, no caso um leite zero lactose. É ruim para essa pessoa? O normal o zero lactose não, porque daí vai ter enzima que ela consegue digerir, entendeu? Mas falar que o leite é inflamatório, é ruim para uma população geral, não é não. É um alimento bom, nós temos fontes de vitaminas ali, nós temos uma boa fonte de proteína, porque a gente sabe que não é todo mundo que consegue desembolsar um dinheiro para comprar um suplemento de whey, né? Eu tenho pessoas que eu trabalho que às vezes pagam o valor da consulta e falam: não, esse mês eu paguei a consulta, mas não consigo comprar um suplemento. Um suplemento, né? Exato. E a pessoa tá se esforçando ali, tá investindo, né? Então, ali a gente usa alguns alimentos que são já ricos em proteína, fontes de proteína. O leite é uma delas, então o leite não é um alimento inflamatório, não. Não é tão vilão assim quanto se comenta. Não, né? É que nós temos o leite também integral, semi e desnatado. Temos 3 versões. Então, para uma pessoa que tá com algum, sei lá, com algum problema no coração, alguma cardiopatia, né, acúmulo de gordura nas artérias, enfim, o leite desnatado seria mais interessante para ela, né? Mas para as outras pessoas pode ser que o leite integral seja mais interessante. Legal. É só você direcionar ali o alimento certinho para cada situação. É bom saber porque assim, dentro da fisioterapia a gente conversando com algumas pessoas, tal, não sei o que, aí elas falam assim: porque eu não posso tomar mais leite porque não sei o que eu parei de tomar leite porque é muito inflamatório e tal, mas quem te indicou? O médico te indicou? Não, eu vi na internet. Muito. Mas você passou com um nutricionista? Não, na internet tem uma pessoa que eu sigo lá que ele fala muito a respeito disso, e aí eu cortei o leite, falei: ué, mas você não fez um exame, não fez nada? Nossa, tem muitas pessoas que chegam lá e parece que, sei lá, a pessoa... ela quer falar pra mim o que eu tenho que fazer com ela. Dá vontade de falar: viu, então você tá aqui no meu lugar Muito e eu vou bom, e fala o que você quer, né? Muito bom, Letícia. Exatamente. Muito bom. Aí é muito engraçado, né? Mas acontece muito, viu? É porque já chegou pessoas até mim, né? Isso já falando como o fisioterapeuta. Uhum. A pessoa já chega com: viu, você não pode soltar o meu ombro porque não sei o que, tal, não sei o que. Fala: mas soltar o seu ombro pra quê? Você não precisa mais dele? Uhum. Não, porque eu tô com uma dor aqui e tal, não sei o que. Mas como você sabe que fazendo isso é bom? Porque eu já vi várias pessoas fazendo e eu acho legal fazer e eu quero que você faça isso. Fala: não, meu amigo, eu vou fazer o que eu te proponho, o que eu trabalho. Uhum. Não que você vem com receita pronta pra mim. Exatamente. Senão a gente inverte os papéis. Você vai me consultar.
A internet, ela é assim, ao mesmo tempo que ela é boa, ela é muito prejudicial. E quem não consegue absorver, quem não tem maturidade para absorver o conteúdo, Falou tudo. acaba, tipo assim, atrapalhando várias áreas da vida. Né? Exatamente. Então, é que nem eu tava vendo o finalzinho do último podcast, me veio na cabeça. Tem muitas pessoas que eu vi o treino do fulano, atleta tal, quero fazer esse treino. Exatamente. Ou eu vi que a atleta tal come desse jeito, eu quero comer o que ela come. Tá, mas você faz o que ela faz? Exato. Você tá há tantos anos, o mesmo objetivo dela é o seu. Você tem o mesmo estilo de vida, você tá disposto, né? Então, assim, individualidade biológica. Né? Cada um tem uma individualidade. Exatamente, eu já vi comentários assim também. Porque fulana de tal. Nossa, eu ouço esses comentários, eu fico doido da vida, eu fico possesso. Ficam lá vendo o Instagram, vendo um monte de pessoa, que eu já não curto muito isso. Uhum. Segue um monte de gente lá que é oficial, tudo bonitinho, tal, não sei o quê. Nossa, porque ela é top, ela é maravilhosa, não sei o que. Eu falei, mas o estilo de vida dela é pra isso. Ela só faz isso. Porque o corpo dela... você não acha bonito? Eu falo, não é que eu não acho bonito, mas assim, é uma coisa que ela tá voltada só pra isso. Uhum. Tem os benefícios dela, ela só vive disso. Esteticamente ela faz isso. Aí eu vejo muito comentário de esposa de artista. Esposa de artista é fácil, o cara ganha lá milhões de dinheiro, tal, não sei o quê. Aí aparece a madame lá, toda bonitona, shapeada, tal, não sei o quê. Só tem o dia dela pra isso, pra treinar, comer bem, tudo certinho. Exatamente. Né? Tem tempo, tem dinheiro, tem todo o recurso. Uhum. E aí uma pessoa comum vê lá e fala assim, porque ela é maravilhosa. Fala, maravilhosa. Daí eu falo, maravilhosa é você, que levanta cedo, trabalha, cuida do filho, tem tempo para a família e é dona de casa. Você tem que pensar assim, você é maravilhosa. Ela tem uma vida fácil, então fica muito fácil esses artistas postar as coisas. E tem muitas delas que não são formadas na área, mas querem ser nutricionistas. Todas elas são nutricionistas. Exatamente. Ali. Todas elas têm dica de alimentação. É a dica que eu passo pra vocês, porque não sei o quê. Aí passou com uma nutricionista, tem o feedback da nutricionista, vai ler o papelzinho lá para as outras pessoas. Para as outras pessoas. Vai compartilhar isso com todo mundo como se fosse... universal ali, aquela dieta. Exatamente, né? Aí todo mundo acha que porque a fulana falou, eu tenho que fazer igual. Não é. Não sei o quê. Até eu não acompanho muito, então não sei, tem aquela Maíra Card. Isso. Sei. Não, ela fora da casinha. Fora da casinha, pelo amor de Deus. E eu achava que ela era nutricionista top, falando, não, ela deve ser nutricionista top, tal, não sei o quê. E aí eu perguntei, mas ela é nutricionista? Não. Muitas pessoas dando pitaco, né, na profissão do outro. Acho que todo mundo tem isso na área que atua, né? Sim. E você falando dessa questão, né, de que a pessoa olha a pessoa ali, a figura pública, e fala, nossa, se eu tivesse esse estilo de vida, se eu tivesse essa vida, eu faria. Mas, às vezes, não. Porque eu falo que eu atendo tantas pessoas de classe alta, classe média, classe baixa, enfim, de toda... Desde a pessoa que se desdobra em 5 para cuidar da casa, cuidar do filho, cuidar do marido, fazer comida, trabalhar, e aquela pessoa que consegue pagar um funcionário para fazer cada coisa. Só que ambos ou fazem ou não. Por quê? O que vai diferenciar uma pessoa da outra é a disciplina. Exato. Né? A pessoa, eu tenho até um Reels que eu postei que isso é muito importante. Você pode ser a pessoa mais rica do mundo, você pode ter dinheiro para comprar o melhor alimento, o melhor suplemento, os melhores funcionários. Só que se você não tiver disciplina, você não faz. Exatamente. Porque eu já vi gente assim. Se não todas as pessoas de padrão alto, classe alta, todo mundo estaria no shape. Não acontece Exatamente. isso. Né? Estaria super bem condicionado, muito saudável. E muitas das vezes isso não acontece, né? Então, é bem complicado isso. Muita gente fala do dia do lixo, né? Fala, eu vou 6 dias, eu faço certinho, aí no domingo eu vou lá, como de tudo, depois na segunda-feira, né, e dá aquela maneirada lá. O que você acha do dia do lixo? Então, dia do lixo eu acho extremamente errado, porque não tem cabimento você acordar, comer errado o dia inteiro até o horário que você vai dormir, entendeu? Então, o que eu combino com os meus pacientes que dá super certo? A gente fazer uma refeição livre. Porque também julgar o alimento de lixo não é legal, né? Causa uma má impressão ali pelo que você está comendo.
Então, por exemplo, no sábado à noite, a pessoa vai fazer a refeição livre dela. Comer uma comida japonesa, uma pizza, um lanche, alguma coisa que ela queira ali, né? E se preparou para comer, enfim. O café da manhã dela, o almoço, o lanche da tarde tem que ser conforme planejado, né? Para de noite ela fazer essa refeição. Também não pode ficar o dia inteiro sem comer para ir no rodízio e arrebentar de comer. Então não pode. Eu sempre falo isso. E, se possível, se manter ativo naquele dia que você vai fazer a refeição livre. Então, treina, né? Já vai fazer a refeição livre? Por que não treina? 1 hora do seu dia você vai, né, usar ali para fazer um treino. Então, essas são as dicas que eu dou, basicamente, para fazer. Falam também que quem come muita carne vermelha demora um certo tempo para digerir no organismo. Fazer a digestão. Qual que é o prazo, mais ou menos? Geralmente, para fazer uma digestão, leva em média de 2 a 3 horas. Até por isso que a gente acaba comendo, né, depois, outras refeições. Eu falo isso alguns grupos alimentares. Então, a proteína que a gente tá falando. Se você come um carboidrato mais... um pão branco, por exemplo, que não tem fibra, você vai digerir rapidinho, né? Então, a proteína não leva o maior tempo de digestão. Carne vermelha é uma delas, né? Então, às vezes, a pessoa que tem um trânsito intestinal parado, comer carne vermelha de manhã, de tarde, de noite seria interessante. Às vezes o trânsito intestinal dela não. Então pega uma refeição, come a carne vermelha ali. Na outra refeição você come frango. Na outra você come um patê de atum. Ou come um ovo. Enfim, aí a gente vê aquela questão. Carne em excesso faz mal? Depende. Para quem tem o intestino mais lento, às vezes dificulta mais. Entendi. Então a gente tem que fazer esse ajuste. E o pãozinho também eu tiro o miolo. O pãozinho, quando eu vou comer, eu tiro o miolo, passo manteiga ali. Falam que a maior concentração de carbo tá no miolinho ali. Mas, por exemplo, eu não acho tão interessante você tirar. Porque já que tá comendo, come, mas coloque alguma coisa de qualidade dentro desse pão. Porque já que ele é só farinha branca e não tem fibra, a gente vai ter que colocar uma fonte ali alimentar legal de proteína, pelo menos para que esse pão seja interessante. Então, dá para comer o pão normal, só que daí você pode colocar as outras combinações de proteína que a gente conversou, né? Então, bacana. Seria mais legal. Sempre tem essa conversa, né? Porque o miolo do pão é isso aqui, gente. Não faz diferença. Você amassou ali, e depois fica só a casquinha ali, né? Então, não, mas eu acho legal porque eu também tenho mania de tirar o miolo. Mas eu tiro essa mania minha de tirar o miolo. Eu tiro também, a turma dá risada. Mas é porque assim, eu não gosto muito do miolo. Você não gosta? Não é porque... porque vai engordar. Não, porque assim, antes eu tirava todo o miolo e comia só o miolo. Comia só o miolo. Aí agora, tipo assim, eu não gosto muito do miolo, então, tipo assim, eu tiro um pouquinho do miolo, que é porque eu acho que a manteiga, assim, a manteiga mesmo, mais assim, perto da casquinha dá um sabor diferente. Entendi. Mas é só por isso, mas não tiro o miolo porque vai engordar e tal. É coisa que a gente vai ouvindo, que nem falou. Exatamente, não vai fazer diferença nenhuma, já tá ali mesmo, não vai servir pra nada. Você vai jogar fora ou não vai. O mais interessante seria trocar essa manteiga por outra coisa dentro desse pão, entendeu? Não que também não vai ficar, não vou nunca mais comer manteiga. Não, mas a maior parte dos dias, coloque algo mais enriquecido de proteína nesse pão, entendeu? Um queijo branco, por exemplo. É interessante. Puta, mas é ruim pra caramba o queijo branco. Não, cara, tem queijo branco bom. Tem queijo branco bom. É bom. Tem uns que são bonzinhos assim. Você põe o queijinho branco ali, põe uma salsa, alguma coisinha ali, naturalzinha ali, fica muito bom, é muito gostoso. E outra, eu também vejo muitas pessoas dificultarem aquilo. Ela foi até lá, mas tudo pra pessoa é um problema, é um calcanhar de Aquiles, é muito difícil. E assim, às vezes não é, depende do quanto você quer aquilo, né? Do quanto você quer abrir mão das coisas pra fazer aquilo. Então, por exemplo, essa semana eu quero comer ali um frango desfiado de manhã junto do meu pão. Domingo, cozinha 2 kg de peito de frango, já com o tempero. Quando der o ponto, chacoalha a panela de pressão, já tá desfiado. Isso faz em meia hora, entendeu? Rapidinho mesmo. Exato. Aí você reserva na geladeira, come durante a semana. Ninguém vai ficar fazendo frango todo dia. Eu não faço isso, entendeu? E o que dá certo é você se organizar para que as coisas aconteçam. Entendeu? Porque se não tem organização, não faz nada. Dieta, treino. Se você não se organiza, não tem como, né, pôr em prática. Muito legal, muito bom. Deixa eu aproveitar, a gente tava entrando na questão da comida japonesa, né? A comida japonesa, tem muita gente que... eu prefiro comida japonesa porque é mais light, é mais saudável.
assim, dentro do que a gente conhece, dentro do contexto da alimentação, é uma coisa que você aconselha, você... Então, porque se a gente for pegar, né, comida japonesa, nós temos algumas derivações aí de cardápio. Um rodízio nunca que vai ser mais leve, mais light, porque a pessoa já paga um valor grande. Então ela vai comer até, né, vai fazer o dinheiro valer a pena. Né? A gente sabe como é no rodízio. Exatamente. Isso quando a pessoa não fica o dia inteiro sem comer pra comer no rodízio. E nós temos algumas outras versões daquele poke, né? Que vem ali a proteína, com um pouquinho de arroz, salada. Pode ser uma opção legal. Mas é o que eu sempre falo, né? Você vai ficar comendo isso no lugar do que era pra você comer na dieta, então você não tá fazendo dieta, tá comendo saudável. Porque existe uma grande diferença entre quem faz dieta e quem come saudável. Come saudável, exatamente. Né? Tem muitas pessoas que às vezes vêm pra mim, já tem uma alimentação saudável, mas ela não consegue alcançar o objetivo dela. Por quê? Ali não tá calculado, né? Ali não tá feito uma distribuição de carboidrato, proteína e gordura que ela precisa. É emagrecimento? É hipertrofia? Então você pode comer saudável, só que isso não te garante chegar no seu objetivo. Então, por isso que a dieta ela vem com base em cálculos, né? Elaborada ali para o que você precisa, para onde você quer chegar. Então se a gente for ficar trocando, tem muita gente, nossa, no retorno a pessoa chega, ai, porque eu troquei isso por isso, ai, porque eu troquei essa fruta por aquela, ai, porque eu comi isso na janta e não era para comer. Então você não fez a dieta que eu prescrevi, né? Eu só penso, eu não chego a falar. Então você comeu saudável, mas assim, a gente ficou perdido no que eu coloquei de cálculo pra você. Então se a pessoa não fez, eu não sei se ela seguiu ali de fato as distribuições que eu fiz, né, pra ela. Entendi. Exatamente, porque você faz um planejamento, faz um cálculo ali todo certinho, aí a pessoa, ao invés de comer isso aqui, eu comi isso aqui, tá? Aí tá, não sei o que, eu falo, então você... então você senta aqui e trabalha. Você tá passando a sua dieta pra mim, você tá prescrevendo pra mim, é isso? Exatamente. Que eu passei pra você, exatamente. Deu um jeitinho, pôs tudo, outra coisa no lugar. Pois é, e às vezes a pessoa, ela fica, quando eu falo, tipo, que não dá ali, né, tal, meio que pensativa. Aí eu tento trazer pra pessoa que você trocar banana pelo morango são saudáveis. Só que 100 gramas de morango te oferece 7 gramas de carboidrato. 100 gramas de banana oferece 20, 24 gramas de carboidrato. Olha a diferença. Então se a banana tá ali no pré-treino é pra comer ela, entendeu? Porque ali vai ter carboidrato e que vai te dar energia pra você treinar. Se comer morango não vai ser suficiente. Aí começa a passar mal no treino, fica lá cansado, não consegue levantar um peso, né? Quer terminar o treino logo pra ir embora porque tá morrendo de fome. Então, comer, por exemplo, uma fruta, igual você falou, a banana no caso, antes, não depois. Também depois. Porque você vai queimar. Não é isso? Ou não? Não tem muito disso. Por quê? Às vezes a pessoa ela pode almoçar e o almoço dela ser o pré-treino dela. Entendi. Ou a pessoa ela pode ir à tarde treinar depois que sai do trabalho, só que no trabalho ela faz ali o pré-treino. Chegou e jantar de pós-treino. Então depende do horário que ela vai encaixar esse treino. Aí a gente tem que fazer um cálculo, enfim. Depende muito do horário que a pessoa treina. Whey protein, toma antes ou depois do treino? Não tem isso também. Eu sempre escuto o nego falar, você sabe disso, né? Fala, não, você tem que tomar depois do treino pra segurar o treino. É muito bom a gente ouvir da profissional da Sabe área. por quê? Não existe você tomar antes ou depois. Existe você tomar o whey no momento que você precisa de proteína, porém você não tem ali na fonte alimentar. Foi o que eu expliquei. A pessoa que tá ali no plantão dela, vai conseguir fazer um ovo para comer com pão? Então ali a gente pode adicionar uma fonte de carbo com whey, que a gente entra com essa suplementação de proteína. Entendeu? Legal. E aí tem toda aquela questão, né? Não sei se vocês já ouviram falar. Tem o whey concentrado, isolado, hidrolisado, que são os 3 tipos do mercado. A pessoa quer comprar o mais caro porque acha que é o melhor. Mas não é assim. Depende pra que vai usar, não é isso? E depende pra quem que é, entendeu? Por exemplo, o concentrado, ele atende a 95% da população. Então é um whey ali que tem um pouquinho de carboidrato, 3 gramas, que às vezes é em forma de lactose. E aí para quem não é intolerante, tranquilo, digere de boa. O isolado, ele já não tem isso. Então pro intolerante à lactose é interessante o isolado, porque se eu der o concentrado ele vai passar mal porque tem lactose. E o hidrolisado é uma proteína que já vem quebrada, né? Para uma pessoa, por exemplo, bariátrica, que tirou parte do intestino, do estômago,
e já vem facilitado, já vem quebrada essa proteína. Entendi. Então a proteína hidrolisada, ela é um pouco mais cara justamente por isso. Tá? Mas resumindo, assim, o whey é pra pau pra toda obra. né? Ele ajuda bastante, tanto no processo de emagrecimento ou hipertrofia. Tem gente que tem medo de tomar whey no emagrecimento porque acha que vai engordar. Mas o whey não é pra engordar. O whey é pra suprir a proteína no momento que você não consegue comer ali proveniente do alimento, entendeu? Não, bacana. Ah, que legal. É Nossa, muito legal. Muito bom. Muito bom. E até essa parte de whey aí também eu ouço bastante, né? Principalmente quando eu tava mais envolvido em academia e tal, não sei o quê. Ah, porque, nossa, viu, é melhor você tomar o isolado, tal, não sei o quê, para uma pessoa comum. Isso eu ouvindo o bate-papo na academia. É porque é muito legal você tomar o isolado. O isolado é totalmente voltado para as mulheres. Imagina. Eu ouvi muito disso. Tem. Que o isolado é totalmente para as mulheres. Não, é bom para mulher porque o isolado é isso for mais caro. Isso é uma mentira. E assim, não existe zinco feminino e zinco masculino. Não existe proteína feminina e proteína masculina. Boa. É nutriente pra todo mundo igual. Isso E aí, tem igual. marcas que vende, por exemplo, whey feminine, sabe, com os nomes assim de merchan? Exato. Porque vem com um pouquinho a mais de algo que pra mulher seria bom teoricamente, entendeu? Ah, e esse whey aqui, ele vem com vitaminas do complexo B, que é bom pro cabelo. E complexo B você compra na farmácia, preço de banana, baratinho. Você manda manipular. Então, às vezes, as pessoas caem nesse merchan. Cai em, eu falo que em papo de vendedor. Né? Muitas vezes, vou comprar um combo de não sei quanto, mas vai vir um monte de coisa. E você vai usar tudo isso? E você precisa de tudo Você precisa de tudo isso e vai ganhar uma coqueteleira. A pessoa fica super feliz e compra. Você vai ganhar entendeu? Ah, boa. A coqueteleira que... É a coqueteleira que importa. Que é o entendeu? show. Não, eu vou ganhar a coqueteleira. Vou comprar porque o combo me dá a coqueteleira. Exato. E às vezes você paga a coqueteleira e ganha o combo. Né? Exato. Ah, e muito aí, bom. Exatamente. Eu tenho uma dúvida também que tem outros tipos de pré-treino, tipo, que é energético, Sim. que muito consumido, o malto, por exemplo. Uhum. Você acha legal? O maltodextrina é uma proteína de um índice glicêmico muito alto. Então, digamos que assim, você tomou ela, seu índice glicêmico sobe. Então, não é para todos. E tem pessoas que têm a necessidade disso e tem outras pessoas que não. Então, por exemplo, já ouviram falar daquele gel de carbo? Uhum. Para o pessoal que faz longão, maratonistas, ciclistas. Basicamente, o malto é basicamente aquele gel de carboidrato. É puro carboidrato ali de um índice glicêmico alto que você vai tomar e já vai direto para sua corrente sanguínea. Entendeu? E isso a gente usa em treinos acima de 1h30, 2 horas. Antes disso, não tem necessidade. Mais atleta, então. É mais atleta, pessoal, mais praticantes de longão mesmo, tá? Por exemplo, eu vejo bastante gente na corridas, né, que tomam isso. Sim. O pessoal na corrida faz muito uso disso daí. Exato. E para algumas pessoas, geralmente eu atendo aquelas pessoas que, nossa, tem uma dificuldade para aumentar o peso. Sei lá, um indivíduo de 1,80 m com 45 quilos, sabe? Bem magro, mas muito alto, com uma dificuldade para ganhar peso. E às vezes a gente usa o malto em algumas refeições estratégicas junto de outros alimentos para que a gente consiga aumentar carboidrato, porque às vezes a pessoa não consegue comer aquele 300, 400 gramas de arroz de primeira. Então a gente vai ter que ir, né, optando por alimentos bem calóricos, mas de forma líquida para que a gente consiga ali, a pessoa vai tomando e vai subindo o peso, entendeu? Aí vem hipercalórico, vem malto, tem vários, né? Tem outro lá que é tipo maisena, como que chama? Esqueci o nome. O oximase, né? O oximase. É tudo a mesma coisa, basicamente, tá? Né? A turma falou... Que alguns vêm do amido, de milho, outros vêm da mandioca, outros vêm, né? Cada um. E esse oximase aí também, nossa, dentro da academia fala, nossa, você tem que tomar oximase, porque não sei o que. Nossa. Aí outro chegava e falava pra mim, é a mesma coisa que você tomar maisena, você tomava mingau de maisena. Olha, dificilmente uma pessoa que tá buscando emagrecimento faz uso desses alimentos bem calóricos, esses suplementos, no caso, né? Então é dificilmente. Então. Não é muito comum, não. Você vai no bate-papo de academia ali, você não pode. Você tem que filtrar o que você vai levar, não, cara. Às vezes eu finjo que nem tô ouvindo. Tipo, a pessoa do meu lado, assim. Falando, o professor recomendando suplemento. Eu falo, ai, Jesus amado, eu finjo que eu tô invisível, né? Verdade. O famoso tô invisível. Você consegue fazer isso? Eu.
É meio difícil mesmo, porque às vezes você tá na academia, e eu vou falar como profissional, você vê na academia o aluno fazendo errado, tipo, você fazendo exercício, o professor do lado não te corrigindo. E eu do lado assim, mas nossa, gente, como pode? E o professor tá ali olhando, tá vendo que ele tá fazendo exercício errado, tá compensando um lado, o lado mais forte sobressaindo e o lado mais fraco sofrendo. Exatamente. E o professor continua batendo papo. Pois e aí você não pode agir, né? Porque você não é sua área ali. Aí você fica olhando e fala, mas nossa, e agora? Falo ou não falo? Falo ou não falo? Não vou falar. Pois é, não, tem que ficar quieto, fingir que não viu. Ficar quieto, vou ficar de lado ali e tal, não sei o quê. Que uma vez eu tomei uma dura dentro da academia. Que eu fui falar com um amigo e tal, não sei o quê. O professor chegou e falou pra mim, você tá na sua área por acaso? Você é personal dele? Eu falei, não, só... Então tá bom. Até... Nunca mais. Eu tenho uma rusga muito grande com esse professor até hoje. Assim, tipo, era um amigo meu, tal, eu só fui dar dica pra ele, falei, ó, cuidado com... Ele tava fazendo exercício errado, falei, cuidado com a sua postura, tal, não sei o quê. Aí eu ia falar pra ele, ó, direciona os pés e a linha. Mas você tá na sua área, não sei o quê, já me cortou, tá? Eu falei, ixi. Mas acontece muito isso. Nossa, o que eu vejo o pessoal do Instagram, eu trabalho com marketing, quanto que você cobraria pra divulgar um produto que emagrecedor? Fala, mas pelo amor, você tá mandando pra mim isso? Eu nem respondo. Vai queimar, mas... Demais. Falar uma coisa aqui. Como se fosse um milagre que fosse resolver o problema do mundo inteiro. Eu sempre falo pra pessoa fazer uma reflexão. Esse produto tá aí no mercado. Ainda existe o problema que ele promete que resolver? Existe. Resolve, então? Não resolve nada. Exatamente. Entendeu? Então tá ali, é mais um merchan, mais uma coisa, né? Eu já vi pessoa, principalmente mulher, falar que já tomou aquela sibutramina. Sibutramina. Entendeu? Se dá muita vontade de tomar água e não sei o quê, porque vai ajudar a emagrecer. Né? Na verdade, sibutramina não é um emagrecedor. Ele é um remédio para controlar a ansiedade, né? Ele é para ansiedade. Exatamente. Tem muitos medicamentos, né, usados nessa parte psiquiátrica, enfim, que acabam diminuindo, reduzindo um pouco a vontade de comer, né? Então age nos hormônios de leptina e grelina, que é saciedade e fome. Então, às vezes, alguns médicos acabam prescrevendo para emagrecimento, mas não é para isso, né? Porque a gente sabe que tá mexendo com outros hormônios também. Eu já tomei sibutramina, mas foi justamente por causa da minha ansiedade. Eu tava eu tinha dificuldade para dormir. Ele é tarja preta, né, mesmo? Ele é tarja preta, né? Tarja preta, mas foi recomendado pelo médico, prescrito, tudo certinho. Era 10 miligramas que eu tomava. Foi manipulado, tudo certinho. Eu tomei um tempo. Me ajudou bastante. Mas assim, não para controlar a fome, até porque naquela época também não tinha muito essa massa que eu tenho hoje, não. Era bem só o pó da rabiola. Mas eu era muito compulsivo com as coisas, era muito vidrado assim, e eu tinha dificuldade, era muito ansioso. Então, tipo assim, nessa época eu jogava futebol e tal, então só de falar pra gente que a gente tinha uma viagem no dia seguinte, eu não conseguia dormir. Então... Aí alta, né? Aí eu ficava, nossa, não dava horário da viagem e tal. E aí, tipo assim, eu não queria dormir, porque se eu dormisse passava da hora e eu não ia acordar, então, falava, ó, tipo, à tarde, amanhã a gente vai viajar, vai pro jogo e tal, não sei o que, esquece. Nesse dia eu não ia dormir. Exato. Eu ia dormir durante a viagem, ali 1 horinha, 2 horas, mas à noite eu ia passar em branco. Tem mulheres que chegam pra mim lá no consultório, que, né, falando sobre medicamento... Elas já chegam assim, ó, já tomei tudo remédio que você imaginar, já fiz todas as dietas que você imaginar, e eu não emagreço e não sei o que, médico já me passou um monte de coisa. Porque o que acontece? A pessoa, ela quer ir por um caminho fácil, pegar um atalho e não quer virar a chave, entendeu? Então, assim, ela vai tomar, ela vai ter um resultado, passou 30 dias que ela não consegue, né, que aquilo seja sustentável, ela simplesmente vai parar de tomar o remédio e vai ter o reganho de peso, o rebote, né? Que é o que a gente fala. Entendi. Aí ganha mais do que estava até. Exato. Porque a pessoa não perdeu aquele peso com consciência. Às vezes não perdeu nem gordura. Perdeu massa magra. Perdeu, né? Tipo, come, vai no banheiro, parece um pato. Né? Isso. Intestino, né? Acaba diurético também. Enfim. Então, assim, você não acaba não perdendo e não mudando sua composição corporal. Você acaba estragando mais ainda. E cada vez que mexe com medicamento
E hormônio, você vai mexendo com o seu metabolismo. Exato. Até chegar uma hora que estraga, a pessoa quer resolver o problema de uma vida em um mês de consulta. Não dá. Não dá. Falaram também de uma tática para diminuir a comida. Por exemplo, quem come bastante, comer a salada antes. Né? Então você come bastante salada antes para tentar comer menos, fazer uma refeição menor, né? Isso Tirar é uma o arroz. estratégia legal. É verdade? Dá pra começar a comer pela salada. E aí, se a pessoa tá tentando uma estratégia ali, não de dieta, mas pra comer saudável e mudar hábitos por conta própria, é uma estratégia legal, tá? Então, assim, parar de comer olhando, vendo vídeo, por exemplo. Às vezes a pessoa tá comendo concentrado num vídeo, acabou a comida e fala, nossa, mas parece que eu ainda tô querendo comer, a comida já foi. Quem nunca fez isso, né? Nossa, você tá comendo assim, até biscoito, bolacha, alguma coisa assim. Você vê, o pacote tá vazio, já foi e você nem se deu conta. Então precisa ter uma atenção naquilo. Mas pipoca do cinema tá liberado. Nunca. Não dá tá mais liberado. por doce. Só na refeição livre. Se for doce, é pior ainda. Pior ainda. Não, mas tipo, a gente quando a gente vai almoçar junto, não sei o quê, eu sempre peço a salada primeiro. Uhum. Esse é meu hábito, né? Você sabe disso. Comer em prato fundo ou em prato raso muda alguma coisa ou não? Prato raso é melhor. É melhor. Tá cara fresco, velho, né? Vai comer alguma coisa prato assim? raso? Só prato raso. Outro dia, né, foi no restaurante, a mulher trouxe num prato mais fundo, assim, ó. Vou deixar, eu até falei pro Hilton que eu ia falar isso daí. Ele falou, não acredito que o Nino fez isso. Eu falei, fez. A menina trouxe num pratinho fundo lá, ele falou, troca pra mim que eu não como. Não foi nessa ignorância, não. Aí a menina foi lá mas de novo. Tipo, falei, moça, tá aqui, senhor. Eu pedi no prato raso, por favor, você troca pra mim, porque eu não gosto, eu gosto, tipo assim, eu gosto. Mas não é por ser uma estratégia de você visualizar mais comida no prato, né? Porque tem gente que faz isso. Não, é porque assim, eu tenho até esse problema, eu gosto de ver a comida arrumada no prato. Ai, meu Deus. Não é isso, Maurício. Eu gosto de... A comida tem que estar arrumada no prato. Eu não gosto de... Não, tipo você assim... come com os olhos primeiro, pra depois comer, né? Não, tipo assim, se você... Se der tudo misturado assim, não come. Pelo amor de Deus. Não. Tipo assim, ó. Eu peço, ó... Quero arroz integral, né? O feijão e a carne. A gente sempre pede frango. Então vem bonitinho ali. Feijão por cima do arroz ou arroz é por cima do feijão? Do lado. Ah, não. Não é do meu time, então. Do lado, não precisa nem estar um em cima do outro, tem que estar do lado ali. E aí, tipo assim, daí eu peço ovo. Eu como, tipo, 2 ovos fritos ali, né? Tá ótimo. E a salada? A salada eu peço antes, porque eu prefiro comer a salada antes, depois fazer a refeição, né? Sim. E eu acho legal, tipo, eu não gosto de prato fundo justamente por isso, porque, tipo, vem tudo um em cima do outro, misturado, bagunçado, aí eles não... Nossa, você quer me ver ficar doido, é isso daí. Aí é uma questão de gosto. Mas é uma questão de gosto, hábito, isso é uma questão de hábito, não que isso é uma regra pra ver... Não, é que eu gosto assim, tudo montadinho, bonitinho. Mas tem gente que já tá entrando na onda também, viu? Não, eu não tá entrando na onda assim. Já começou a pedir a salada antes. A última vez que a gente almoçou lá... Mas eles mandam antes? Já come antes? Não, mentira. Vou ficar esperando? Não, mentira. Ela murcha tudo ali? Não. Lá no restaurante onde a gente come, eles mandam a salada junto com a refeição. Eu que faço o pedido pra vir antes. Aí você, na última vez, traz a salada pra mim também. Aí trouxeram. Vem com conversinha fiada. Mas é bom você pegar ali hábitos que são bons, né? Você visualizou um hábito bom, você pega. E tem muitas pessoas que eu falo que até o ambiente que você convive, as pessoas com que você convive, querendo ou não, influencia ali, né? Então é muito difícil mesmo fazer dieta numa casa onde ninguém faz. Mas tudo depende da disciplina da pessoa. Mas assim, eu tô inserida nesse meio, hoje pra mim é fácil. Mas antes de eu ser nutricionista, antes de eu ser estudante, antes de eu ser tudo, né? Que agora eu tenho essa graduação, essa consciência, eu também fui uma pessoa onde eu mudei. Começou por mim. Entendeu? Porque em casa ninguém fazia. Exato. E era difícil. Na sua casa eu sei que era. Exatamente. Ali se deixar tem festa até. Nossa senhora. E tipo assim, até coisa de refrigerante, né? Por exemplo, eu não gosto de refrigerante. Mas é porque eu não gosto. Bebida alcoólica, eu não gosto. Eu não tomo porque eu não gosto. Aí a turma fala, você não bebe e tal, não sei o que, nunca bebeu. Nunca bebi bebida alcoólica. Já experimentei. Eu sei o gosto que tem a cerveja, eu sei o gosto que tem o uísque,
sei o gosto que tem o champanhe, vinho, tudo, mas eu não gosto. Não é um hábito assim que eu acho legal, saudável. Exato. Então, tipo, as pessoas... Eu saía na balada, curtia a balada assim, eu tomava suco na balada. Pois é. Eu pedia suco natural na balada. E às vezes, tipo assim, eu era muita estratégia, né? Então, pra turma não ficar me enchendo o saco, ou eu pedia suco de uva, ou pedia laranja. Porque a laranja ali no escurinho e tal, não sei o que, parecia um drink ali. Parecia um drink, uma cerveja e tal. Uhum. E o suco de uva, você falava, tô bebendo um vinho aqui e tal, não sei o que. Então era muita estratégia pra ninguém ficar me enchendo o saco. Aí a turma chegava, deixa eu tomar um gole aí. Eu falava, tá uma delícia. Ou é suco, é lógico. E viu, essa pressão, né? O pessoal que acaba, tipo, opinando nas nossas atitudes, tem gente que não lida bem com isso. Muitas das vezes mulher. Então, assim, porque o pessoal fica falando que é frescura, porque meu marido fala que é isso, porque ninguém me ajuda e não sei o quê. E é de fato difícil, né? Então a pessoa ela precisa aprender a lidar com essas pressões também. Porque eu falo que a gente tem que escolher o nosso difícil. Fazer dieta é difícil? Temos o difícil, mas também ali ficar, não alcançar o seu objetivo, ficar em sobrepeso, enfim, também é difícil. Então tem que escolher, vai ser difícil de Os dois lados, Os dois né? lados vai ser difícil. Falam também do suco de laranja, né? Que nem assim, ó. Que é muito calórico. Lembro uma vez, minha esposa passou numa nutricionista e ela falou pra chupar, tipo, uma laranja, alguma coisa assim, e não tomar o suco. Sim. Né? Porque pra fazer um copo de suco, vai várias laranjas. Em média 5 laranjas pra fazer um copo de suco bonito. E diz mesmo. que tem muita caloria ali também, né? Exato. Entendeu? Acaba sendo bem calórico. E assim, não que seja ruim, mas depende. Às vezes você podia estar comendo 100 gramas de arroz que vai te trazer uma saciedade, você vira em 10 segundos um copo de suco de laranja. Sendo que você levaria 15 minutos para comer um prato de arroz bem servido. Que ambos têm a mesma quantidade de carboidrato. Só que o que vai trazer mais saciedade? O arroz. Né? Então, o que é mais inteligente na situação? E o mesmo, a gente fala que o suco de laranja para uma pessoa que está precisando comer muita caloria, ajuda. Porque daí, em vez dela colocar, sei lá, já tá com 300 gramas de arroz no prato, em vez dela subir para 400, a gente sobe uma quantidade de suco e já equivale para ela dar mais um próximo passo, entendeu? Então, é muita estratégia. Às vezes a pessoa olha ali, é uma dietinha, só comidinha, não sei o quê. Cada alimento tem um porquê por trás dele. Em relação à quantidade, em relação ao horário que está sendo colocado para a pessoa comer. E às vezes a pessoa ela não segue ali, né, de fato, certinho. Entendi. Mas tudo tem um porquê por trás da dieta. Eu tenho uma combinação de suco laranja, cenoura e beterraba. O que você acha dessa combinação aí? É uma combinação que vai trazer bastante vitamina C, né? Outras vitaminas, minerais. Mas você consome por alguma questão específica? Eu gosto do suco assim, eu tomo sem açúcar, sem nada assim. Não, é legal, uma combinação. Tu até fala, você é doido, mas eu acho gostoso, cara. É uma combinação muito legal para pessoas anêmicas. Já foi muito receitado pela combinação das frutas, né? Assim, a beterraba ela tem ali um teor de ferro razoável, mas uma pessoa anêmica nunca que ela vai conseguir corrigir uma deficiência através do alimento. Se a pessoa ela já tá com a patologia de fato, ela precisa entrar com manipulado. E se às vezes tá muito sério, intravenoso, que daí é médico que dá, né? Vitamina D, faz algum coquetel ali de nutrientes na veia. Então depende, às vezes tem coisa que a gente não corrige com a alimentação, já tem que entrar com uma suplementação, que a pessoa tá bem escassa ali daquele nutriente, Entendi. né? Mas é assim, quando, assim, esse suco, por exemplo, eu já ouvi muitas indicações de médicos amigos meus que fizeram essa indicação, mas como um complemento. Falar, você tem toda essa gama de vitamina que você vai precisar para não chegar a tomar nada injetado e tal, não sei o que. Vou prescrever isso daqui e vou deixar para você tomar o suco, tá? Uma combinação de suco. Tipo, você precisa comer um pouquinho do fígado, tal, não sei o que é muito bom também. Pela própria patologia e tal, mas essa combinação sempre passada por médicos. Nós temos um tipo de ferro presente na carne, que é um ferro que, digamos que ele tem uma passagem direta para a nossa corrente sanguínea. Ele não tem esforço nenhum para ser absorvido. E temos o ferro presente nos alimentos de origem vegetal, que ele é mais resistente, dificultoso. O que acontece? Esse ferro presente nos vegetais, quando associado com a vitamina C, ele tem uma ótima absorção. Então, quando a gente coloca a beterraba, que tem um pouquinho de ferro,
vegetais verdes escuros, que também tem, e já associa com a laranja, com, sei lá, o limão, que são ricos em vitamina C, digamos que eles fazem uma combinação que melhora essa absorção. Aí entra a questão, a feijoada. Por que que a turma come a feijoada e põe a laranja? É justamente pela absorção. Às vezes pela absorção, às vezes para ajudar na digestão. Tem gente que... Abacaxi é uma fruta que ajuda muito na digestão. Mais que a laranja. Mais que a laranja. Tá, quando eu faço churrasquinho em casa lá, o abacaxi tá junto lá depois, já por último. Dentro do abacaxi tem uma enzima digestiva que ajuda muito. Então, às vezes é legal você colocar de fruta. Não, mas é que eu falei da feijoada, porque muitas vezes da feijoada, essa lenda da feijoada aqui... porque ele é digestivo, mas eu acho que assim, a laranja na combinação do feijão preto ali... ajuda a absorver. A absorção do ferro do feijão ali é muito maior com a laranja. Exato. Foi o que você explicou. Não que ela vai se tornar um agente mais digestivo. Não. Porque para a digestão ali o abacaxi seria melhor indicado, né? Exato. Mas todo mundo fala, não, a laranja ali Se você for numa feijoada, você vê o pessoal comendo a laranja ali junto, tá? Por que você tá comendo a laranja? Porque é digestivo. Nossa, é muito bom pra digestão, tá? Não sei o que. Nossa. Não, exatamente. E assim como a vitamina C, ela ajuda o ferro, existe outro nutriente que atrapalha esse ferro, que no caso é o cálcio. Então a gente tem que tomar muito cuidado sempre que você come, ficar comendo docinho, que tem laticínio, sabe? Essas coisas que tem bastante cálcio. Às vezes atrapalha a digestão. Tem para algumas pessoas, a gente tem que dar um intervalo para comer alguma coisa ali, fonte de laticínio. Sabe aquela pessoa que quer colocar queijo em tudo? Né? Acaba atrapalhando. Aí a pessoa fala, mas eu como carne, eu como vegetal verde escuro, mas por que eu tô anêmica? Porque você tá atrapalhando a sua absorção. Você tá consumindo, mas na hora de ser absorvido não tá muito bem absorvido. A vitamina vai se perdendo, né? Vai se perdendo, ela vai se passando. Exatamente, você não prende ela, você digere rápido. Exatamente. Bom, vou falar um pouquinho do pessoal que está participando aqui. Tem a Letícia Rigueto. O que fazer para controlar a vontade de doce? No seu caso, Letícia Rigueto, ela é minha melhor amiga, tá? Vergonha na cara, mentira. No caso, assim, o que a gente tem que fazer? Quando a pessoa ela tem, né, uma certa vontade de comer doce, é porque alguma coisa ali tá em falta. Ou às vezes é o carboidrato que ela não comeu bem no café da manhã, no almoço, no lanche da tarde. Chegou o final da tarde, da noite, a pessoa quer comer tudo, porque tá cansada, quer encontrar um prazer imediato. E onde a gente encontra? Na comida. E ninguém vai sentir vontade de comer um carboidrato, um arroz integral, quando quer comer ali o carboidrato de fato. Vai querer comer o quê? Um doce. Alguma coisa que vai saciar, uma bolacha. Ó, se eu pego aquela Oreo, sabe aquela bolachinha Oreo? Nossa, chega de noite assim. Não, eu gosto, eu confesso, eu gosto de chocolate. Então. Mas chocolatinho assim, um chocolatinho. Mas assim, não muito, mas eu gosto tipo uns 2 bombonzinhos ali da Cacau Show. Muito bom. É uma opção boa, mas tem que tomar cuidado. Mas é tipo assim, eu como sempre 2. Sempre 2. Do pequenininho. Do pequenininho é justificativo. Todo mundo justifica assim. Eu falo que as pessoas, né, tipo, quando passa ali em consulta, fala um pouquinho, tipo assim, eu vou falar o que eu talvez acho que eu tô fazendo certo e que eu não vou levar xingo, mas existem tantas outras coisas que a pessoa não fala. Exatamente. Que daí depois eu faço avaliação física. Nossa, era pra você estar em déficit calórico, você não perdeu peso. Por que será que não aconteceu, né? Então, doutora. Então. Não tá funcionando. Não tá. Meu pacotinho de bolacha fica do meu lado ali. Então, é que agora eu comecei a comer amendoim junto com tal coisa. Sabe assim, umas coisas aqui. Legal você falar. Pasta de amendoim. Nossa, pasta de amendoim é uma loucura. O pessoal come a rodo, achando que não vai ter problema nenhum. É extremamente calórico. E às vezes a pessoa compensa mais ela comer ali o próprio chocolate meio amargo, ou um doce de leite, alguma outra coisa que vai trazer, né, a remeter o doce de fato, que a pessoa ficar se entupindo de pasta de amendoim. Pasta de amendoim não é alimento legal de pré-treino, porque nós usamos carboidrato como fonte de energia, né? A gente usa glicogênio muscular. Então, não é uma fonte legal de pré-treino. Nossa. A gente precisa comer carboidrato de pré-treino, não gordura. E a turma fala, né? Come um sei o que com pasta de amendoim e tal, não sei o que.
E aí eu chegava na aula, quando eu ia dar aula de dança, eu chegava lá, passava na lanchonete e pegava uma paçoquinha. Uma paçoquinha. Mas você vai ver paçoquinha riquíssima em açúcar, né? Daí eu falava Carboidrato. assim... Exatamente. Daí eu chegava assim e falava, gente, eu tô precisando muito que eu tô... Pô, dia a dia do trabalho, a pressão do trabalho e tal, não sei o que. Eu chego aqui, desconto na paçoquinha. Mas aí, minha filha, eu dançava a noite toda tranquilo. Noite toda. Tipo assim, era... Por exemplo, eu dava 2 aulas. Então, tipo, ia, paçoquinha, no fim, virava... Exatamente. Errar para mais, todo mundo sabe que já erra, né? Eu tô comendo a mais, eu tô bebendo bebida alcoólica a mais, eu tô fazendo refeição livre a mais. Só que errar para menos é um erro muito comum e as pessoas fazem. Eu mando o plano alimentar, a pessoa come menos do que eu mandei, achando que vai emagrecer mais rápido. Exato. Não existe isso. Não existe, entendeu? As pessoas pensam assim, né? Vou comer menos... nossa, a nutricionista passou isso daqui pra mim. Eu vou comer menos. Porque é menos do que ela passou, porque aí eu emagreço 2 vezes mais rápido. Exatamente. Não existe isso, né? E déficit calórico é uma coisa. Restrição calórica severa é outra. E isso danifica o metabolismo, né? Mesma coisa você ter um carro muito potente, uma Ferrari, e você der um combustível de pouca relevância pra ele, ou pouco. Ele vai desempenhar o que ele precisa? Não vai ter o desempenho, ele não vai ter todas as funcionalidades que ele talvez teria com combustível de verdade na quantidade que ele precisa, entendeu? Então, basicamente, o nosso organismo, o nosso metabolismo é assim. Então, quando ele sente que não está recebendo o que ele precisa, ele vai baixar a bola, ele vai desacelerar. E a pessoa geralmente chega com uma taxa metabólica basal muito baixa. Vou tirar uma dúvida com ela assim, ó. Às vezes no almoço, eu vejo lá que já acontece com várias pessoas na imobiliária. Às vezes a gente vai e come, cara, bastante mesmo no almoço, assim, sabe? Depois bate aquele sono. Marmitinha desse tamanho. Dá um sono? Nossa, dá um sono, velho, dá vontade de... Porque agora o seu corpo, ele tá totalmente voltado pra sua digestão. Ainda mais se for um alimento pesado, feijoada, muita carne. De quarta-feira, né? Feijoada em todo lugar. Não, que nem o pessoal que vai na churrascaria. O pessoal vai pra churrascaria, vai por quê? Só carne, carne, carne. A digestão vai ficar muito lenta. Então, acontece isso mesmo. Vai dar sono. Né? Então, tem que ter o equilíbrio ali na alimentação. E tomar um refrigerante... Acabei de almoçar. Pego lá e tomo em cima. Deve virar uma meleca lá dentro, né? O que acontece? Com certeza. Nós temos o ácido clorídrico, que é o suco gástrico. Aquilo que, quando às vezes dá ânsia, vem aquela coisa azeda na garganta. Esse líquido, ele é responsável por fazer iniciar a digestão do que a gente come. Se a gente pega aquilo, dilui com 200 ml de água, ele perde a funcionalidade dele. Porque ele tem que estar ali na forma ácida dele, concentrado, para receber esse alimento e ele começar a digerir. Se você colocar muito líquido em cima, você vai perder essa funcionalidade. Por isso que às vezes demora para fazer essa digestão. O tão certo é almoçar, dar um tempo. E tomar. Ou depois, a gente fala que líquidos até 150 ml acabam não prejudicando, né, essa digestão. Passou de 150, já é estudado que tem comprometimento na digestão. 500 ml então. 500 ml suco de laranja. Suquinho de laranja, né? Campeão. Sem açúcar. Mas é suco de laranja, 500 ml. Com açúcar ia ser mais calórico ainda. Não, mas a gente tá falando da combinação já, não? Porque pede lá o pratinho de pedreira, vem o prato fundo, entendeu? Exatamente. E o sucão de laranja. Aí eu já, assim, eu não tomo suco junto com a comida ali na hora, não. Uhum. Que até é costume. Eu já costumo tomar depois. Sim. Mas assim, eu prefiro o suco natural. Hoje, aliás, eu tô tomando esse suco aqui que é muito ruim, mas foi o que deu pra comprar, né? Que é muito... Eu não tava esperando ele falar ruim. Eu falei, é isso. Mas é ruim mesmo. Não tô acostumado com suco de caixinha. Mas legal, muito bom. Falar das marcas um pouquinho, né? Pra gente faturar também. Exatamente, vamos falar das marcas agora. agora. Paga as contas, né? Espetinho do Botinha mandou uns petisquinhos aqui pra gente, só que, tipo, a gente vem com uma nutricionista aqui. Você viu que ninguém mexeu agora, né? Ninguém mexeu. Ficou todo mundo aqui só namorando aqui, só... Aí vem nutricionista, a gente dá uma miguezinha, finge. Danilo Ferreira, corretor de imóveis, ó, vendeu, trocou, permutou, tudo que você quiser fazer com imobiliária, chama o Danilo.
Fala desse aí. Alva Soluções Industriais, nosso amigo Kleber Bison, endereço novo lá no bairro Bom Viver. Chama no Instagram, @Alva Soluções Industriais lá, que você vai entender um pouco do trabalho desse cara aí, que é muito fera. Muito bem. Barbearia Escola VIP, do nosso amigo Gil Tubarão, né? Tá junto com a gente também. O Gil tava precisando de cabeleireiro lá, gente. Quem tiver desempregado, precisando de um começo aí, ó, dá um toque lá pro Gil. Exatamente. E dá curso também, né? Dá curso, também dá curso. E aí, churrasco? É com? Da hora. É com da hora. Da hora, da minuto, da hora. Nosso amigo parceiro Viltinho, né? E aí, cadê o Gui? Lojas multimarcas. IG, nosso amigo Gui e Isa. Sempre começa com a letra da mulher, né? A Isa e o... Não sei porquê. Geraldinho, minha marca, ó. Eu uso sempre os produtos dele. E voltando aqui no Botinha, né? Que tá lá na Praça Antônio Pavani, em frente a Padovani Conceitos e o Velório Municipal. Botinha, nosso parceiro. Grande Bobó. Tá aí, viu, gordinho? Falei que ia falar de você aqui, ó. E coube na tela, cara, a sua foto. Impressionante. Achei que tinha que deixar meio deitado e tal. Ó, ficou fera, hein? Mais alguma coisa? É isso aí. Não, tranquilo. Agradecer a Letícia também. Cara, foi de muito aprendizado, né? Falou muito bem. Nossa, eu anotei bastante coisa Bastante aqui. informação, assim, que a gente já guardou aqui. Tá? Parabéns aí pelo seu conhecimento, né? De dividir com a gente aí. Dá pra ver que sabe do que fala, né? Muito conhecimento. É muito conhecimento. Fala com firmeza, não fica gaguejando, nada. Então, com certeza, né, algumas coisas que você falou aí, que eu não consegui guardar tudo, mas algumas coisas eu vou tentar mudar. Não, mas pode deixar aí. que na hora que a gente chegar no restaurante você pedir o suco de laranja, já vou lembrar. Não, eu já nem vou tomar mais nada. Depois que eu almoçar, vou diminuir a quantidade, não vou almoçar e não vou tomar nada. Vou dar um tempo pra depois. E o suco Água daí. Água. Nada, aí toma uma aguinha depois, Água beleza. Não, tranquilo. E limão, pra dar uma disfarçada. E a salada, antes, né? Antes. Prato E no rápido. café da manhã, Água, junto do pão. Chamada oral. Miolo. Pão com queijinho branco. Queijinho branco. Ou peixe lá que você falou lá, né? Atum, atumzinho, um patezinho, muito bom. Ó, tá vendo como a gente aprendeu bastante? Vai aprendendo. Vai aprendendo. Bastante coisa. Eu que agradeço o convite, a oportunidade. Eu gosto muito de falar, porque é uma coisa que eu amo, que eu vivo. Exato. Então é sempre uma honra poder falar sobre isso. E a gente percebe que você gosta do que você faz, né? Muito. Não, assim como muito... eu na corretagem, tenho prazer quando vem corretor aqui. Eu fico doido já pra ficar falando, porque é uma coisa que a gente gosta. Eu vejo o Nino também, quando vem pessoas da área que ele entende também, ele fala, eu fico até aprendendo. Porque é uma troca de conhecimento, né? Que nem, ó, muitas vezes o Nino fala as coisas, eu procuro nem falar, só prestar atenção, porque a área dele, né, ele entende. Exato. Então eu não vou entrar numa coisa que eu não entendo nada. E fico sempre aprendendo. Assim como você fala também, a gente presta atenção, né? É muito legal. A gente tá sempre aprimorando o conhecimento, essa né? troca. Uma vez a gente ouviu aqui que podcast você só faz pergunta. E, meu amigo, eu vou falar pra você, podcast é uma troca. Isso. Exato. Podcast a gente pergunta, a gente fala, a gente dá relato e a gente aprende também. Aprende bastante. Letícia, muito obrigado pela sua presença, te agradecer muito, mandar um abraço pros seus pais aqui, Marcão, Thelma, que são meus amigos aí de longas datas. A gente tomou um café uma vez na padaria aí, a gente se encontrou por acaso. E aí eles estavam entrando, a padaria tava cheia, lá na... Santo Antônio? Não, lá na Zuca. Sei. E aí eles estavam chegando, eu avistei os dois chegando assim e tal, eu falei, não, já eu sentado na mesa sozinho assim, a padaria totalmente lotada, eu falei, senta aqui comigo, por que não? Aí logo depois você chegou. Chegamos, aí todo mundo mandar um abraço encontrou e nada combinado, né? Mandar um abraço pro Natan também, que Exatamente. Natan, um abração pra você, viu? Tá lá assistindo. Tá lá assistindo. Isso aí. Priscila Bragante mais uma vez também, participando aqui com a gente, o Guilherme Tretel. Mandou aqui que você é uma ótima profissional, merece todo o sucesso. Obrigada. Né? Muito legal a participação de todo mundo. E muito obrigado por ter atendido o nosso pedido. Eu a gente queria muito bater esse papo com você pelo profissionalismo que você tem. Eu conversando com sua mãe e com seu pai, eles me contando depois que você foi embora, a gente continuou conversando. Falando de você, a respeito de você. Eu lembro bastante de você, mas você era mais nova e tal. Sim. Aquela menininha lá, arteira que você era. Ó, contando essas Olha coisas. só.
E eu assim, a gente já fazia muito tempo que a gente não se via. Olha. E aí quando eu vi você entrando lá, eu falei, não acredito que sua mãe falou. Então, pra você ver, porque eu trabalhei com a sua mãe na Odonto. Nossa, bom tempo. Muito. Um bom tempo na Odonto. E, pô, já Exato. faz 13, 14 anos que eu sou formado. Olha só. Então eu já saí da Odonto há um bom tempo. Então eu não te vi há muito tempo. Sim. E aí quando eu te vi entrando na padaria, eu falei, não acredito. Daí tua mãe me falou, ela é nutricionista e tal, não sei o que. Eu falei, pô, que da hora. Pois é. E aí dali já surgiu a ideia de te trazer pro podcast. Ai, mas eu fiquei super feliz com o convite. de Muito verdade. obrigado mesmo, Eu que viu? agradeço. Muito obrigado, um assunto muito bom. Um bate-papo excelente, né? Agora os nossos almoços já vai ser diferente. Diferente. Ah. Né, mestrão? Ó, é muito legal. Quando a gente Aprendendo, tem uma né? Vivendo e profissional- aprendendo. Vivendo e aprendendo. Muito obrigado. Isso é viu? bom, plantar uma sementinha. Exatamente. De conhecimento, Ah, e né? fale mais uma coisinha. Ó. Passa o endereço do seu consultório, seu telefone. Ó, os hoje eu contatos. atendo lá no Itu Novo Centro, é a Avenida Genor Correia Leite de Campos, número 489, chama Núcleo de Especialidades. Mas aí o pessoal acaba sempre tendo um contato mais direto através do meu Instagram, que lá já direciona pro WhatsApp da secretária, agenda, passa informações. Pode passar o Instagram também. É, né? exatamente. O Insta é Letícia Brum, _Nutri. Brum é com N, né? N de navio. N de isso. navio. Top. Uhum. N de Nino. Ah, pega essa. Muito bom. Passa o seu Passa a Z da sua mais Não, demorada. primeiro vocês. Passa... Não, passa a sua primeiro. Não, passa as 10 sua primeiro. Nos outros Não, dois eu já você passei tem primeiro. Twitter ainda? Você Foi- tem Twitter? Não. O único cara que tem Twitter. aqui, Tem ó. Twitter. Você tem, Maurício? Nem sei como usa isso. Sabe como escreve, pelo menos? TWITER. Vai. Brinca, filho. Muito bom, muito bom. Bom, minhas redes, Nino Moraes Físio, Instagram. O outro Insta é Joberson Nicolas Bueno. O meu Face é Nino Moraes Oficial. E o outro é Joberson Nicolas Bueno. Twitter, YouTube. Não, parceiro, fica tranquilo. Não quer crescer lá. Não precisa, não. Quem me achar já acha nesses dois. Então é isso aí, pessoal. Segue a gente lá também no Instagram, @Danilo Ferreira Imóveis Oficial. @Danilo Ferreira Imóveis Itu, que é da imobiliária. Quer ver assunto sobre imobiliária, alguma coisa lá, pode acessar esse Instagram. Também tem um canal no YouTube lá que eu posto minha rotina diária, Danilo Ferreira TV. Twitter não tenho, tá? A gente deixa só pro Nino postar. E Facebook Danilo Ferreira também. Só isso. Só essas redes só. Tinha mais dois, você cortou, hein? Tá econômico. E @nosso podcast também com Danilo Ferreira e Nino Moraes, tá? Segue a gente lá. Muito É muito bom, hein? importante, né, para que o nossas redes sociais cresçam e a gente também traga mais pessoas aí, né, para estar divulgando, né? Quanto maior o canal, maior a divulgação para vocês, né? Exatamente. Então, assim, o canal foi criado, né, Nino? Esse Esse canal foi intuito. criado com o intuito de dar valor para as pessoas da cidade, né? Porque assim, a gente sabe, tem muita gente que não tem espaço, né, para vir falar da sua história. E quantas vezes eu já passei por isso? De eu chegar e ficar 10 minutos falando da minha história, a pessoa, ô amigão, vou sair fora aí. Beleza, vai embora. Não quer ouvir, porque, né? Não. Você vê, a gente vem, conversa, escuta, não 100% da sua história, mas uma boa parte. Sim. E muita gente que se interessa pela história tá aqui, né? Exatamente. Fala, pô, às vezes tá motivando que seja 10 pessoas, uma pessoa, 10, tá mudando a vida das pessoas, né? Exatamente. Então eu acho isso aí muito Muito válido, legal, muito rico. né? Muito bacana. Então é isso aí. Obrigado a todos vocês que ficou até agora, tá assistindo os nossos vídeos aí. Agradecer também a Letícia, né? Obrigada Muito mais obrigado. uma vez. Tá? Ninão, Valeu, parceiro. brigadão. E o Maurício também, que ficou com a gente até Maurício. tarde. Ele tá de cabelinho cortado também, Maurício. Tá bonitão, hein, mano? É, hein? Tá no shape, hein, parceiro? O único que tá seguindo, bem dizer, a alimentação dela, se for analisar ele, tá mais sequinho, né? Olha Ah, nós como é que mas, tá. mas aí já é outro assunto. Outra conversa. Não vamos entrar no mérito não da vou entrar questão. nesse mérito aí, vai. Deixa, coitado. Pau mandado, amanhã manda. Vai chegar mais cedo hoje. Que coisa, hein? Tá livre. Tá livre. Beleza, Então é isso gente. aí. Muito obrigado pela participação de todos vocês. É uma satisfação enorme ter vocês aqui com a gente. E enriqueça o nosso canal, né? A gente precisa muito de vocês também aí do outro lado. Ativando o sininho, comentando, participando, dando like. Vem com a gente, porque assim a gente cresce, mas a gente traz pessoas maravilhosas, assim como a Letícia, como a Gi, como o Tiguá, que participaram hoje, e tantas outras que já participaram com a gente. Então a gente busca dentro da nossa cidade as pessoas que a gente quer dar uma oportunidade de dar um pouquinho de voz. Isso é o intuito do nosso canal. Beleza? Muito obrigado. Vem com a gente. Vem com nós, que né, tá estourado. Esquece!